Nós nascemos com predisposição a acreditar em Deus ou adquirimos isso durante a vida? Uma análise à luz da neurociência. A pergunta sobre se a crença em Deus é algo inato ou adquirido ao longo da vida acompanha debates filosóficos, teleológicos e científicos há séculos. Muitos ateus sustentam que não nascemos com nenhuma inclinação religiosa e que a fé seria apenas um produto cultural, transmitida por doutrinas, costumes e tradições. Segundo essa visão, a ideia de um Criador seria plantada em nossas mentes por influência externa. No entanto, descobertas recentes no campo da psicologia cognitiva, da neurociência e da antropologia indicam que essa afirmação está longe de ser definitiva. Pelo contrário, evidências sugerem que os seres humanos possuem desde a infância uma predisposição natural para acreditar em Deus ou em uma inteligência superior. Neste vídeo aqui vamos também analisar um outro vídeo, um comentário da ateia Aline Câmara em relação a este assunto, se nós nascemos ateus. Ela fala e confirma que a gente não nasce com predisposição a doutrinas ou a crença em Deus. Isso é imputado depois, dependendo da questão geográfica ou da cultura em nós estamos inseridos. Vamos aqui analisar o vídeo dela e depois vamos responder ponto a ponto. Ninguém nasce acreditando em Deus. Nenhum bebê nasce cristão, muçulmano, judeu, hinduísta, kardecista, nada disso. Nascemos biologicamente virgens de doutrina, com cérebros abertos à aprendizagem social. Programáveis, sim, mas ainda não programados. Se Deus fosse algo inato, por que os deuses mudam tanto de país para país? E sabe qual é o padrão? A crença sempre imita a cultura. O Deus criado sempre se parece com o povo que o inventou. O que a neurociência e a psicologia do desenvolvimento mostram é simples. Crenças religiosas são aprendidas e não herdadas biologicamente. A noção de que nós nascemos com Deus no coração é uma narrativa criada pelas próprias religiões para garantir o monopólio da verdade, como se elas estivessem apenas despertando algo que já estava ali dentro de nós. Mas isso é tão absurdo quanto dizer que você nasceu sabendo tabuada. A ideia era simples. Se todos nascem acreditando em Deus, então quem não acredita está corrompido, errado ou doente. E o que acontece quando você acha que tem que acreditar? Você pensa, e se eu estiver errado? E se Deus estiver me vendo? E se eu for punido por duvidar? Essa dívida é emocional, existencial e social. As pessoas não percebem, mas passam a vida inteira tentando pagar uma dívida que nunca contraíram por vontade própria. Se punem por duvidar, se envergonham por pensar diferente, sentem medo por serem sinceras demais, reprimem desejos, se sabotam por prazer. Essa dívida imposta, ela é uma máquina invisível da culpa, do medo, da vergonha, da submissão e da desconfiança. Os 5 venenos psíquicos do sistema de doutrinação. E mesmo depois que você sai da religião, a dívida fica, ela continua aí agindo na sua mente, moldando suas decisões, sabotando a sua vida. A libertação não é só parar de ir à igreja, é parar de pagar a dívida que colocaram na sua cabeça. Você não nasceu devendo nada para nenhum Deus, você não veio ao mundo com contrato assinado de templo nenhum. Não tem dívida espiritual a ser paga. O que você precisa não é de fé, é de liberdade. Se você sente que ainda carrega essa culpa invisível, se você ainda se pega pensando, será que eu estou errado por não acreditar? Ou se você já sabe que tudo isso é um grande teatro, mas ainda sente o peso do papel que te deram, você ainda está pagando uma dívida que nem é sua. E ela está te custando muito caro. Está custando a sua vida, seu tempo, sua liberdade, sua saúde, seu prazer e sua coragem. Você pode sair desse sistema. E não precisa fazer isso sozinho. Vem assistir a aula gratuita Sua Dívida Oculta e entender como as crenças foram instaladas em você e o que fazer para se livrar de todas elas de uma vez por todas. O link está na bio. Desperta! Vamos começar falando sobre o que a neurociência fala sobre a predisposição à crença. Pesquisas conduzidas por cientistas como Jancis Barrett, psicólogo cognitivo e pesquisador da Universidade Oxford, mostram que crianças, independentemente de sua cultura ou religião, tendem a espontaneamente acreditarem que o mundo foi criado com um propósito. Em seu livro Born Believer, Nascidos Crentes,
Barrett apresenta evidências de que a crença em um Criador não é fruto exclusivo da educação religiosa, porém emerge naturalmente do funcionamento normal da mente. Um exemplo marcante é o fenômeno chamado teologia intuitiva. Crianças pequenas, mesmo em famílias não religiosas, explicam elementos da natureza atribuídos funções intencionais. As árvores existem para dar sombra, as montanhas existem para os animais morarem. Essa tendência inata de enxergar finalidade no mundo facilita a aceitação da ideia de que há um ser inteligente por trás da criação. Estudos de neuroimagem também mostram que regiões do cérebro associadas à teoria da mente, a capacidade de atribuir intenções, pensamentos e sentimentos a outros, são ativadas quando pensamos sobre Deus. Isso sugere que, cognitivamente, estamos preparados para conceber e nos relacionar com entidades invisíveis e inteligentes. Agora vamos falar sobre a universalidade da religiosidade humana. Outro argumento forte vem da antropologia. Não existe registro de sociedade humana totalmente desprovida de crença em alguma forma de divindade, espírito ou força sobrenatural. Isso vale tanto para tribos isoladas quanto para civilizações complexas. Essa universidade indica que a fé não é apenas produto da doutrina formal, porém, um aspecto emergente da própria natureza humana. Agora vamos falar sobre a refutação da afirmação ateísta. A tese ateísta de que não temos tendências a acreditar em Deus parte do pressuposto de que qualquer crença é apenas condicionamento social. No entanto, se fosse assim, crianças de famílias ateias tenderiam naturalmente a permanecer sem qualquer inclinação religiosa. Porém, pesquisas mostram o oposto. Muitas desenvolvem noções espirituais por conta própria, mesmo quando os pais não incentivam isso. Além disso, o próprio fato de que precisamos de esforço consciente para desconstruir a crença em Deus no caso de ateus que antes eram crentes, é um indício de que tal crença está profundamente enraizada no funcionamento psicológico humano. Em contraste, não precisamos de tal esforço para desacreditar em coisas puramente inventadas e não intuitivas como personagens fictícios. Ou seja, nós nascemos inclinados à fé. O conjunto das evidências neurocientíficas e antropológicas apontam para a conclusão de que a crença em Deus não é um produto exclusivo da doutrinação. Não nascemos com um catecismo pronto na mente, porém sim com ferramentas cognitivas que naturalmente nos levam a interpretar o mundo como obra de um Criador. É como se a mente humana viesse pré-programada para buscar significado e propósito, abrindo caminho para a fé. Assim, a afirmação ateísta de que a crença é apenas uma imposição cultural ignora os dados da ciência. Nossa predisposição à fé é parte do que somos como espécie, não um defeito, mas talvez uma pista sobre nossa própria origem. Afinal, se o impulso de buscar Deus é tão universal e natural, talvez não seja apenas uma ilusão, mas um reflexo de que ele realmente existe. Vamos agora observar outro argumento de Elaine Câmara sobre a questão de uma mente vazia, uma mente, no caso, virgem, que nunca recebeu nenhum tipo de doutrina. Essa pessoa, esse bebê, essa criança, vai ter tendências a acreditar num Criador, no caso, numa mente inteligente que criou todo o universo. Vamos aqui observar o outro argumento da ateia Elaine Câmara. Imagina uma criança recém-nascida com o cérebro virgem, sem culpa, sem medo, sem nenhuma ideia do que é certo ou errado. Agora, imagina um sistema que se instala nela como um vírus, sorrateiro, invisível, mas programado para se multiplicar, dominar a sua mente e impedir sua liberdade de pensar por conta própria. O nome desse vírus é doutrina religiosa cristã. E a sua origem no Brasil não é espiritual, e sim colonial.
Quando os europeus chegaram aqui, eles trouxeram cruzes e espadas, mas foi a cruz que fez o serviço mais duradouro. Eles não queriam explorar só terras e corpos, eles queriam também dominar as mentes e sabiam exatamente como fazer isso, instalando um vírus mental que os indígenas jamais tinham conhecido: a culpa. Crianças indígenas foram batizadas à força, línguas nativas foram apagadas e substituídas por catecismos. A nudez natural virou pecado, a não monogamia virou promiscuidade, o casamento virou obrigação, o divórcio um crime, e a noção de inferno entrou pela primeira vez no vocabulário de pessoas livres. Não foi conversão, foi reprogramação. Esse trauma religioso não é só histórico, ele é neurológico. A doutrina cristã, ela atua como um vírus psíquico, infectando o sistema nervoso central com 3 principais sintomas: a culpa crônica, o medo irracional do inferno, da punição, da rejeição, da liberdade e também da autovigilância constante, como se tivesse um Deus câmera monitorando cada pensamento. Você não precisa mais de padres ou igrejas. A voz do opressor já está dentro de você. Mesmo quem abandona a religião continua carregando os traços quando você sente culpa e vergonha por nascer num corpo diferente do que o seu cérebro sente. Você sente culpa quando sente prazer sexual fora das normas religiosas. Quando você não consegue ser você mesmo pelo medo do julgamento dos outros. E até quando você agrada a todos à sua volta, sempre dizendo sim para os outros e dizendo não para você mesmo. Isso não é sua personalidade. Isso é programação. Estudos identificaram os efeitos dessa infecção cultural e neurológica como uma síndrome real, com sintomas semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático: ansiedade constante, transtornos de identidade, culpa existencial, desconexão com o corpo, prazer e também o medo crônico da morte. E tudo isso pode permanecer em você mesmo anos depois de você sair da religião, porque a doutrina ela se instala como mal no seu sistema de crenças. O trauma religioso não é um delírio individual, é uma estratégia coletiva milenar que se espalhou com a colonização e se perpetua até hoje nas escolas, nas casas, nas leis, na política e, o pior, na sua própria mente. Mas todos os vírus têm cura. E para te ajudar nesse processo eu criei o Despertar, que é um diagnóstico profundo que revela como a religião ainda pode estar comandando a sua vida, mesmo depois que você acha que se libertou dela. É o início de uma ruptura definitiva com a culpa, o medo e as vozes invisíveis que ainda sabotam as suas escolhas, seus desejos e a sua liberdade. Se alguma coisa em você ainda te trava, se culpa ou se cala, é porque a programação ainda está viva aí. E você precisa tirar isso de dentro de você urgente. Desperta. Vamos começar falando sobre a mente virgem de doutrinas, mito ou verdade. Ao nascer, um bebê não possui conceitos elaborados sobre Deus, moralidade ou cosmologia. Nesse sentido, é correto afirmar que viemos ao mundo virgens de doutrinas específicas. Porém, isso não significa que venhamos sem tendências mentais ou predisposições cognitivas que facilitem a crença em um Deus ou em um Criador. O cérebro humano já nasce com certos módulos ou estruturas cognitivas voltadas para interpretar o mundo de maneira intencional, buscar propósitos e atribuir causas inteligentes a fenômenos. Isso cria um terreno fértil para que, mesmo sem doutrinação explícita, a mente infantil desenvolva noções espirituais ou religiosas. Ou seja, seria a crença em Deus mais uma construção cultural? Um dos argumentos mais recorrentes por parte de ateus e céticos é de que a crença em Deus ou em um Criador não passa de um produto das influências culturais, religiosas e sociais que moldam a mente humana desde a infância. Segundo essa visão, as pessoas creem porque foram ensinadas a crer, não por existir alguma realidade espiritual ou divina por trás dessas crenças. No entanto, essa explicação, embora tenha alguma validade sociológica, está longe de esgotar a complexidade do fenômeno religioso e da busca humana pelo transcendente. Antes de tudo, é importante reconhecer que a cultura realmente influencia profundamente as crenças das pessoas, assim como influenciam seus valores, costumes, linguagem e visão de mundo. No entanto, isso não significa que tudo que é culturalmente transmitido é falso ou artificial. O fato de uma ideia ser ensinada socialmente não a invalida por si só. A matemática, a linguagem até a moralidade são transmitidas culturalmente, nem por isso são ilusões ou invenções arbitrárias. Além disso, estudos nas áreas de psicologia, antropologia e neurociência
tem mostrado que a tendência humana à crença no divino é quase universal. Tribos isoladas, sem contato com religiões institucionalizadas, desenvolvem suas próprias formas de espiritualidade. Isso sugere que a inclinação para crer em uma realidade superior não é apenas fruto de doutrinação, mas algo enraizado profundamente na psique humana. Talvez uma expressão de uma necessidade existencial de sentido, propósito e conexão com algo maior. Filósofos como C.S. Lewis argumentaram que, assim como sentimos fome porque existe o alimento e sentimos sede porque existe a água, talvez o anseio por Deus seja um indício de que ele existe, não como prova empírica, mas como sinal da nossa natureza espiritual. O ser humano busca o transcendente porque sente que o mundo material não é suficiente para responder às perguntas mais profundas sobre a sua existência. Outro ponto importante é que há inúmeros relatos de pessoas que, mesmo criadas em contextos ateus ou seculares, chegam à fé por meio de uma busca racional. Ou seja, a afirmação de que a crença em Deus ou em um Criador é apenas uma influência da sociedade ou da cultura é uma tese comum entre ateus, porém, essa ideia simplifica demais um fenômeno complexo, profundo e universal da experiência humana. Reduzir a fé a uma simples construção cultural ignora tanto a natureza intrínseca da busca humana por sentido, quanto a diversidade e persistência da experiência religiosa em diferentes épocas e lugares. Em primeiro lugar, a crença em um ser superior ou transcendente não está restrita a uma cultura ou civilização específica. Povos antigos, separados por vastas distâncias geográficas e sem contato entre si, desenvolveram concepções de deuses, espíritos ou um Criador Supremo. Isso inclui desde as tribos indígenas das Américas até as aborígenes australianos, dos povos africanos até os antigos mesopotâmios. O fato de tantas culturas de forma independente terem desenvolvido crenças semelhantes aponta para algo mais profundo que uma simples posição cultural, ou seja, uma inclinação natural daquilo que é transcendente. Além disso, experiências religiosas não são apenas herdadas socialmente. Muitas pessoas, inclusive em contextos ateus ou seculares, chegam à fé por experiências pessoais profundas, questionamentos existenciais ou busca espiritual. Em países onde há forte secularização, como na Europa, ainda assim milhões de pessoas mantêm ou redescobrem sua fé. Isso desafia a ideia de que a religião é apenas fruto da doutrinação. Do ponto de vista filosófico, muitos pensadores como Agostinho, Tomás de Aquino, Pascal e Kant e outros argumentaram que a razão humana, ao contemplar a ordem, a beleza e a complexidade do universo, naturalmente se voltam para a ideia de um Criador. A famosa pergunta "por que existe algo em vez de nada?" continua ecoando na mente humana e, para muitos, a resposta mais coerente é a existência de um ser necessário, eterno, que dá origem a tudo, o qual conhecemos como Deus. Em resumo, a crença em Deus não pode ser reduzida a um produto cultural. Ela parece brotar de uma dimensão essencial do ser humano: a consciência de si, o anseio por sentido, o fascínio pelo mistério e a abertura ao transcendente. A cultura pode moldar a forma como essa fé é expressa, porém o impulso de crer, esse parece vir de algo mais profundo, mais universal e talvez mais verdadeiro. Bom, amigos e amados irmãos em Cristo, chegamos ao final do vídeo, onde aqui a gente falou um pouco sobre essa questão que alguns ateus levantam sobre a fé, a crença em Deus, se é algo cultural, mais da cultura, algo social ou algo imposto pelas pessoas, por doutrinas, por líderes religiosos, mas não é só assim. Isso é um fato, sim, que socialmente falando, as pessoas, líderes religiosos, a igreja impôs essa questão da crença, mas todos nós nascemos com a tendência, uma predisposição, como a neurociência, a psicologia já confirmou essas questões. Se você gostou, deixa seu like aqui abaixo,
faz uma visita ao canal Comportamento Cristão. A gente sempre trata desses assuntos aqui no canal. Então, que Deus abençoe você grandemente. A gente sempre faz vídeos abordando alguns temas e alguns questionamentos ateístas que sempre tem nas redes sociais. Alguns argumentos de Aline Câmara, Elaine Souza, Antônio Miranda, Jason Ferres e outros cavaleiros do ateísmo militante. Então, que você possa se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber todos os novos lançamentos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.